Olá, gente. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Aí, bem guardadinhos dentro de casa. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, que como toda segunda-feira a gente faz, a gente conversa um pouquinho sobre o tema da redação, o tema da semana, né? Que foi proposto para a redação do desafio Nota 1000. Então, vamos lá acompanhar comigo esse tema, os textos motivadores. Eu acredito que vocês já tenham visto lá, deixa eu colocar aqui para gente, aquela folha que eu mandei a semana passada, né, para vocês. Então, é importante que vocês utilizem essa folha para fazer o planejamento da redação de vocês, certo? Então, porque ali tem tudo que deve ter na redação de vocês. E eu percebi a semana passada, corrigindo a redação de vocês, que alguns ainda não estão seguindo aquela estrutura. Então, é importante, viu, gente? Acompanhe as aulas para vocês aprenderem. Tem muita gente mandando a redação e eu percebo que não estão assistindo a aula, certo? Se estão entrando aqui na reunião, não estão acompanhando. Porque tem muita gente ainda escrevendo a redação sem estar dentro daquela estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui nas aulas. Então, é bom se ligar nisso, certo? Deixa eu organizar aqui os slides para ficar em tela cheia, para a gente iniciar o debate em torno desses temas, do tema dessa semana e dos textos motivadores que foram colocados para a gente pensar sobre o tema dessa semana. Então, dentro do desafio de redação Nota 1000, o tema dessa semana foi Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Então, olha só, para quem gosta de tecnologia, gosta dessa área de tecnologia, o tema foi maravilhoso, né? E embora eu não tenha muita afinidade com tecnologia, mas eu gostei do tema dessa semana, eu achei ele mais simples, ele não envolve tantas coisas, então fica mais fácil da gente fazer. O da semana passada, por exemplo, era um tema bom, mas era um tema que a gente tinha que ligar coisas diferentes, tinha que pensar na questão da inserção dos jovens no mercado de trabalho, mas tem que pensar em duas gerações e juntar tudo isso na redação, às vezes é um pouco complicado, certo? E algumas pessoas sentiram dificuldades nesse sentido. Mas já o tema dessa semana, ele não envolve tanta coisa, não precisa a gente mexer com tanta coisa, então eu achei um tema mais tranquilo, certo? Não sei se vocês vão achar a mesma coisa que eu, né? Porque cada um, né, tem as suas afinidades. Então, olha só, tema Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Então, olha só, primeiramente, o que a gente tem que pensar aqui nesse tema, a gente tem que observar bem direitinho, é a questão da inteligência artificial. Aqui são as palavras-chave, certo? Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é em inteligência artificial. Aí, veja só, a nova fronteira da ciência brasileira. Então, vou ter que falar na inteligência artificial. Como sempre, eu vou ter que ligar isso ao contexto brasileiro, certo? Vou ter que ligar aqui, vou ter que falar, não posso falar nos Estados Unidos, no Canadá, não sei o que, eu posso até citar, mas desde que seja para comparar com a realidade brasileira, né? O meu foco tem que ser a realidade brasileira, certo? Então, vamos se ligar nisso aí, né? E como vocês percebem, sempre os temas estão restringindo a realidade brasileira, né? A sociedade brasileira, né? Aqui, no caso, a ciência brasileira. E eu tenho que falar, ó, nessa fronteira, nessa nova fronteira, ou que seja, num divisor de águas, em algo que separa, né? Então, uma nova fronteira, quando a gente fala em fronteira, a gente fala em separação, em delimitação, né? Então, como essa inteligência artificial está se inserindo na nossa ciência, na ciência brasileira, demarcando uma fronteira, o início de algo, a ruptura com uma coisa que já se passou, uma coisa que é do passado, e algo que novo, algo que vem surgindo agora, né? Então, eu tenho que tocar nessa questão também da fronteira, da nova fronteira dentro da ciência, certo? Então, eu tenho que pensar na inteligência artificial como algo de novo que vem surgindo dentro da ciência brasileira, que está rompendo essas fronteiras, né? Trazendo algo novo, certo? De um novo tempo, um novo modo de se organizar as coisas, né? O trabalho, as relações sociais,
Tudo isso através da inteligência artificial, as relações comerciais, as relações trabalhistas, as relações sociais, tudo isso, a inteligência artificial está trazendo uma nova forma de se relacionar nessas diversas áreas. Então, vamos pensar agora no nosso primeiro texto motivador, que é o texto 1. Diz o seguinte: o termo inteligência artificial foi criado em 1956, mas só se popularizou hoje graças aos crescentes volumes de dados disponíveis, algoritmos avançados e melhorias no poder e no armazenamento computacionais. As primeiras pesquisas de inteligência artificial nos anos 1950 exploraram temas como a resolução de problemas e métodos simbólicos. Na década de 1960, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América se interessou por esse tipo de tecnologia e começou a treinar computadores para imitar o raciocínio humano básico. Por exemplo, a Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, completou um projeto de mapeamento de ruas nos anos 1970, e a DARPA criou assistentes pessoais inteligentes em 2003, muito tempo antes da Siri, Alexa ou Cortana serem nomes comuns do nosso cotidiano. Esses primeiros trabalhos prepararam o caminho para a automação e o raciocínio formal que vemos nos computadores de hoje, incluindo sistemas de apoio à decisão e sistemas inteligentes de pesquisa que podem ser projetados para complementar e expandir as capacidades humanas. O trecho foi retirado do texto Inteligência Artificial, o que é e qual a sua importância, disponível no site www.sais.com. Então, olha só, gente, aqui está falando de quando a inteligência artificial foi criada, né? Que foi lá, a gente pensa que é algo tão recente, mas não é. Foi lá na década de 50, né? Do século XX. Então, só que ela só chegou a se popularizar nos dias de hoje, né? Isso graças a outros avanços tecnológicos, né? Os volumes de dados disponíveis, né? A questão do algoritmos, né? Que faz cálculos na rede, né? Dos nossos acessos. Então, tudo isso foi popularizando a inteligência artificial, além da questão do armazenamento dos computadores, né? Que aumentou muito, né? Os computadores de hoje em dia, eles são capazes de guardar muito mais dados do que os de antigamente, eles são capazes de processar as informações de forma muito mais rápida do que os computadores de antigamente, né? Então, embora essa inteligência artificial tenha sido criada lá na década de 50, ela só se popularizou nos dias de hoje, devido a todo esse avanço tecnológico, né? Vamos lá para o próximo texto, que é o texto 2, que diz o seguinte: inteligência artificial é a capacidade de dispositivos eletrônicos de funcionar de uma maneira que lembra o pensamento humano. Isso implica em perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, operar em uma lógica que remete ao raciocínio. Artificial, segundo o dicionário Michelis, é algo que foi produzido por arte ou indústria do homem e não por causas naturais. Já a inteligência é a faculdade de entender, pensar, raciocinar, interpretar, ou o conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das coisas e dos fatos. Inteligência artificial, o que é, como funciona e exemplos. Então, aqui é um texto que é mais definidor, ele vai dar o conceito, né, o que é a inteligência artificial, né, que é justamente essa capacidade que alguns aparelhos eletrônicos, como computadores, tablets, celulares, a capacidade que esses aparelhos têm de funcionar de uma forma que é semelhante ao cérebro, ou seja, parece até que eles pensam, né, como a gente. Então, essa inteligência artificial é isso. Artificial é tudo que foi criado, né, que não é natural, foi criado pelo homem, não é algo natural. Tipo, a nossa inteligência humana é uma inteligência natural, porque ela não foi fabricada por nenhum outro ser humano, né? Ela foi feita naturalmente, biologicamente, né?
Então, a inteligência artificial, ela é criada pelo ser humano, né? Ela é criada por um outro ser humano, né? Então, digamos assim, ela é colocada em objetos, né? Ela é projetada de uma forma para que o objeto pareça que pensa como um ser humano. Aqui nós temos o texto 3, que diz o seguinte: o projeto de lei 21/20 cria o marco legal do desenvolvimento e uso da inteligência artificial, IA, pelo poder público, por empresas, entidades diversas e pessoas físicas. O texto, em tramitação na Câmara dos Deputados, estabelece princípios, direitos, deveres e instrumentos de governança para a inteligência artificial. Entre outros pontos, a proposta estabelece que o uso da inteligência artificial terá como fundamento o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos, a igualdade, a não discriminação, a pluralidade, a livre iniciativa e a privacidade de dados. O trecho foi retirado do texto Projeto Cria Marco Legal para Uso da Inteligência Artificial no Brasil, que está disponível no site www.câmara.leg.br. Olha só, gente, aqui já é um texto que fala de um projeto de lei que foi criado, né, que cria o marco legal, né, do desenvolvimento da inteligência artificial dentro do Brasil. Então, foi necessário, com o uso da inteligência artificial no Brasil, foi necessário se criar um projeto de lei para regulamentar isso aí, né, para que a inteligência artificial seja usada de forma ética também, porque a gente sabe que muitas vezes a inteligência artificial ela é utilizada de forma que não respeita os valores éticos, né? Tipo, para investigar a vida das pessoas, né? Para invadir a privacidade de determinadas pessoas, ou para até mesmo para expor, né? Determinadas coisas das pessoas. E também uma outra coisa que a gente começa a pensar nos limites da ética também nesse sentido, no uso da inteligência artificial, é a questão dos algoritmos, porque a gente sabe que a gente está sendo vigiado o tempo inteiro, né, diante de toda essa tecnologia, né, de toda essa inovação tecnológica. Isso vigia a gente o tempo inteiro, né? Uma pesquisa que a gente faz na internet, então devido a esse sistema de algoritmos, eles já calculam os nossos interesses e começam a jogar propaganda da gente para a gente relacionada àquela pesquisa que a gente fez. Então, começa a direcionar as coisas que a gente vai ver na internet, né? Então, tudo que a gente vê é direcionado de acordo com as pesquisas, né? Começa a selecionar as coisas para jogar para a gente. Então, coisas que vai aparecendo nas nossas redes sociais, tudo isso é calculado através dessa inteligência artificial. Isso, de certa forma, manipula o nosso pensamento, né? Direciona o nosso pensamento para determinadas coisas, né? Então, começa a se pensar, né, nos limites legais disso, né? Nos limites éticos disso, do uso da inteligência artificial. Justamente, né, tentando se pensar numa maneira de solucionar esses problemas, né, gerados por isso, né, que muitas vezes geram incômodos na gente, foi que se foi criado esse projeto de lei, né, como um marco legal, né, do desenvolvimento e do uso da inteligência artificial dentro do Brasil. Se está funcionando ou não, não sei, mas pelo menos a lei já existe, né, provavelmente não funcione tão bem, né, mas, assim, mas a lei também está lá para quem procura, né, para quem procura o seu direito, né. Então, muitas vezes não se é respeitado, né, esses limites éticos, né, no uso da inteligência artificial, né, mas quem se sente incomodado com isso, pelo menos tem o direito de recorrer a uma lei. Vamos para o próximo texto, que é o texto 4. Olha só, gente, é um texto não verbal, né, mas que já diz muitas coisas, é só um desenho, não se utiliza de palavras, mas diz muita coisa para a gente esse desenho. Esse desenho foi feito por Rafael Marques, foi um desenho vencedor do concurso SMTC 2020. Está disponível no site smct.museu.cp.ufmg.br. Olha só que interessante, gente. É um ser, ainda na posição fetal, e aparentemente ele está com um aparelho eletrônico na mão, com um celular, né?
provavelmente um celular, com a cabeça grudada ali nele e totalmente ligado por fios, ó. Ele está totalmente conectado através de fios, né? Esse feto está totalmente conectado através de fios e com o celular assim no rosto. Isso, de certa maneira, é uma... E olha só, ó, os pontinhos aqui, provavelmente radiação, né? Nesse bebê, né? Que ele está recebendo, né? Radiação, porque os aparelhos eletrônicos emitem radiação, né? Então, é uma crítica muito forte, né? Ao fato de a gente estar nascendo, né? Essa geração que está nascendo junto com todas essas inovações tecnológicas e ela já nasce inserida nisso. Então, é como se a criança, desde a barriga da mãe, já estivesse conectada ali, né? A todos aqueles aparelhos. Então, porque o que acontece? Que as crianças estão cada vez mais cedo entrando em contato com essas tecnologias. Se a gente pega um bebê, né, que nasceu nesses dias aí, por aí, e a gente vê que o bebê ele já olha para a câmera do celular, para tirar uma foto, né? Então, é como se ele já soubesse que aquilo ali é uma foto. Muitos praticamente pousam para essa foto, né? Então, assim, essas crianças já estão nascendo conectadas, né? E o que isso traz de vantagem, mas o que isso também traz de desvantagem para essas crianças, né? Que estão sendo expostas a essa radiação desde muito cedo, né? Então, e o que elas deixam de vivenciar também, né? Se conectando diretamente a um aparelho, que elas deixam de vivenciar ao seu redor, da realidade de fato, né? Não dessa, acaba deixando de viver uma realidade de fato para viver uma realidade que é virtual, né? E isso está acontecendo cada vez mais cedo, né, para essas crianças. Então, tem que se pensar nisso, e essa charge é uma crítica muito forte, muito bem feita, muito bem construída. Esse desenho, né, aliás, é um desenho muito bem feito e traz essa crítica muito bem feita para essa coisa, né, dessa conexão às novas tecnologias desde muito cedo. Vamos para o próximo texto, que é o texto 5, que diz o seguinte: quando uma loja lança uma campanha publicitária com promoções imperdíveis, o consumidor se vê motivado a comprar. E se, ao chegar à loja, o produto acabou? Essa é a chamada ruptura de estoque. A bem-sucedida propaganda não encontra respaldo no planejamento de estoque do produto e as vendas falham. A inteligência artificial corrige essa falha. Nesse caso, o programa faz uma projeção do que deveria ter sido vendido se ainda houvesse o estoque. É aplicada uma técnica matemática simples. O sistema olha a curva de vendas. De repente, ela zera. Ocorre a ruptura. O produto acabou. A inteligência artificial faz uma interpolação nessa reta, como se ela continuasse seguindo até a data que o estoque é reposto na loja. Nesse vácuo, quantos produtos seriam vendidos se não acabasse o estoque? Essa é a resposta da quantidade de estoque a ser planejada. Através da técnica árvore de decisão aleatória, máquina aprende a gerar o estoque corrigido com base em históricos passados. O trecho foi retirado do texto Inteligência Artificial promove inovação na pesquisa paraibana, disponível em www.sais.com/pt _BR. Olha só, gente. Aqui está falando, né, da inteligência artificial usada para a questão da campanha publicitária e das vendas via internet, né? Isso favorece, né? Essa inteligência artificial acaba favorecendo essas vendas. Por quê? A loja tem um determinado estoque, pôs a venda via internet, né? Fez a propaganda, lançou a campanha publicitária via internet, e mas muita gente quis comprar a mais do que o estoque. Então, a inteligência artificial calcula isso aí, faz os cálculos e faz com que, né, e diante desses cálculos, a loja consegue repor basicamente a mesma quantidade de pessoas interessadas naquele produto, né? Isso faz com que a loja não tenha prejuízo, não compre demais e fique sobrando, né? Poucas pessoas comprem e o produto fique sobrando,
nem faz, e faz também com que ela não compre de menos, que muita gente interessada e ela tenha pouco produto para oferecer, né? Então, isso gera uma lucratividade muito grande, né, para as empresas que trabalham dessa forma, que trabalham se utilizando da inteligência artificial. O outro texto, que é o texto 6, apresenta um episódio, né? Um episódio não, é tipo uma edição do Fantástico, que foi a edição do dia 21 de 10 de 2018. Nessa edição, se mostrou Sofia, que é uma robô, certo? Então, diz assim, Sofia é uma simpática robô. Ela já foi capa de revista, já rodou o mundo e até discursou nas Nações Unidas. Sofia esteve em São Paulo e o Fantástico foi conhecer esta espécie de embaixadora da inteligência artificial. Assista a reportagem clicando na imagem abaixo. Aí tem a reportagem, né? Vocês têm os textos motivadores aí em casa, tá aí no Google Sala de Aula também. Então, é só vocês clicarem na imagem que depois vocês assistem a esse vídeo, né? Mas o repórter faz uma entrevista com Sofia, faz algumas perguntas e ela responde muito bem, inclusive fazendo expressões faciais. O que impressiona muito nessa robô é que ela faz expressões faciais de dúvida, de alegria, de tristeza, né, de raiva, ela consegue fazer todas essas expressões faciais. Mas ela não consegue, digamos assim, responder bem a perguntas muito improvisadas ou muito distantes da realidade para a qual ela foi programada. Então, né, existem determinadas limitações também nessa inteligência artificial, mas é um avanço muito grande. Né? Ela consegue responder ainda muita coisa de forma muito bem elaborada. Vamos para o próximo. Então, depois vocês assistam, certo? É bem interessante, eu gostei bastante de assistir a essa reportagem do Fantástico. Então, depois vocês assistam aí, ok? Vamos para o próximo texto, que é o texto 7. Diz o seguinte: Westworld é uma das séries mais premiadas. Ela foi feita pela HBO e aborda a temática sobre inteligência artificial e até mesmo sobre quais seriam os impactos de sistemas com inteligência artificial extremamente avançados. Westworld é um parque temático futurístico para adultos dedicado à diversão dos ricos que pagam pequenas fortunas por dia para estarem presentes no parque. Trata-se de um espaço que reproduz o Velho Oeste, povoado por androides programados pelo diretor executivo do parque para acreditarem que são humanos e vivem no mundo real. Lá, os clientes podem fazer o que quiserem, sem obedecer às regras ou leis. Porém, aos poucos, alguns androides passam a perceber que há algo de errado em sua existência e passam a procurar por respostas. Então, olha só, gente. É uma série que trata justamente dessa temática da inteligência artificial, né? Se passa em um parque, né? E tudo mais, né? E as pessoas, né? Pessoas com uma renda alta podem interagir, né? Com essas criações, né? De inteligência artificial. Então, é uma dica aí para vocês assistirem. Vocês não devem utilizar essa série, tá? Lá na redação de vocês, porque é dos textos motivadores. Então, se vocês utilizarem, já sabem que a nota fica mediana lá na competência 2, ok? Então, é importante evitar, mais falar sobre ela, mas vale assisti-las, né? Para se pensar mais sobre o tema, para ter mais ideias. Se puderem e tiverem tempo de assistir um episódio, também é legal, ok? E agora nós temos o texto 8, né, que traz alguns dados estatísticos, receitas em inteligência artificial, crescimento esperado do mercado até 2025. Então, é um gráfico que traz, digamos assim, uma previsão de como a inteligência artificial vai influenciar positivamente o mercado, né? Que como a inteligência artificial vai fazer com que o mercado cresça cada vez mais. E essa previsão é feita até o ano de 2025. Então, aqui coloco de 2016, né, até
até 2025. Olha só como vai crescer, ó, de 0 a 60 bilhões de dólares, ok? Vai crescer o mercado só utilizando inteligência devido ao uso da inteligência artificial dentro desse mercado, né? Para a questão da publicidade, da venda, dos cálculos, aqueles cálculos de estoque que se faz, né? De como está a procura para que a empresa reponha os estoques e tudo mais. E tem essa questão dos algoritmos também, manipulando, né? Também o consumidor, né? Fazendo com que ele tenha interesse sobre o produto, né? E tudo isso via internet. Então, olha só, de 2016 a 2025, isso, a previsão é que se cresçam de 0 a 60 bilhões de dólares, né? A fonte é consultoria Prática. Então, foi tirado de, você sabe como a inteligência artificial pode impactar seus negócios, né? Então, é o uso da inteligência artificial dentro dos negócios, dentro das empresas, fazendo com que essas empresas obtenham lucros. Vamos para o texto 9, que diz o seguinte: a inteligência artificial já é bem melhor que os humanos em resolver tarefas definidas ou que envolvem enorme quantidade de dados, mas é boa para trabalhar em equipe. O computador diz que um produto é ideal para certo consumidor, mas não explica os motivos. É uma caixa preta. A pergunta entra por um lado e a resposta sai pelo outro, sem justificativas. Apresentar argumentos será útil para participar de discussões com humanos em torno de problemas que não têm resposta objetiva. A inteligência artificial explicável, ou XAI, na sigla em inglês, tenta traduzir suas respostas para a língua dos humanos. Ao mesmo tempo, procura o caminho inverso, entender o que as pessoas dizem para incorporar o processamento de dados. Em vez de desempregar humanos, como se teme hoje, na maior parte dos casos, a inteligência artificial tende a se tornar um mediador para facilitar trabalhos em grupos. O trecho foi retirado do texto 7 tendências para o futuro da inteligência artificial. Então, o texto fala justamente da inteligência artificial, né, como é colocada para resolver, né, questões, resolver problemas, e assim, e aqui fala que essa inteligência artificial está avançando a ponto de ela não só dar resposta, mas conseguir dar respostas explicáveis, dar explicações sobre as coisas, né? E também fala a questão desse temor em relação à inteligência artificial, de que um monte de gente vai ficar desempregado porque eles vão colocar robôs para trabalhar, e fala que justamente a inteligência artificial ela não vai desempregar humanos, né? Porque vai gerar novas áreas trabalhistas, né? Novas áreas empregatícias. Então, e ao mesmo tempo vai se mediar. A inteligência artificial ela também pode ser utilizada para mediar essas relações humanas, como é o caso do computador, como é o caso das nossas aulas online, né? De certa maneira, a gente tem uma inteligência artificial mediando essas aulas, né? E essa inteligência artificial, de certa maneira, possibilitou o ensino remoto, né? Possibilitou o ensino à distância, ok? Então, gente, aí a gente tem a nossa proposta, né, de redação, a partir da leitura dos textos motivadores, e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige o texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, vocês já sabem que é a partir dos textos motivadores, é pensando neles, mas não é para utilizar esses textos motivadores na redação de vocês. Ainda tem gente utilizando, viu, gente? Não é para utilizar. É para utilizar o quê? Os conhecimentos construídos ao longo da sua formação, o seu conhecimento de mundo, as coisas que você adquiriu, que você estudou em história, que estudou em literatura, né? Que estudou nas diversas áreas do conhecimento, certo? As coisas que vocês podem utilizar também o repertório sociocultural que eu apresento aqui
como dica para vocês, ok, gente? Então, vamos ver agora que repertório sociocultural é esse que eu trouxe essa semana, para que vocês possam aí utilizar. O primeiro é o filme Metrópolis. E aí, quem já assistiu esse filme? Alguém aí? Eu acho que ninguém assistiu, né, de vocês. Ou talvez alguém tenha assistido, mas provavelmente não, porque é um filme bem antigo, é um filme da década de 20, é um filme de 1927. Olha só, em 1927 a galera já estava falando de inteligência artificial, tipo, querendo prever, né, como seria no futuro, né? Eles já estavam imaginando que esse tipo de coisa iria acontecer, e de fato aconteceu. De fato, hoje a gente tem robôs, né, fazendo coisas, fazendo trabalhos, respondendo perguntas, né? Então, olha só, de que se trata esse filme? Robô de Metrópolis inspirou a personagem de Star Wars. Olha só, se fosse preciso classificar algum filme como pontapé inicial da inteligência artificial no mundo do cinema, este seria Metrópolis. Foi o pontapé inicial dessa coisa de filmes sobre inteligência artificial, que tem um monte, né, hoje em dia. O clássico é do austríaco Fritz Lang e causou um grande impacto no mundo do cinema, não só na época de seu lançamento, como até hoje. Tido como grande expoente do expressionismo alemão. O expressionismo, gente, eu não sei se vocês já estudaram em arte, mas se não estudaram em arte, vocês vão ver também lá em literatura, certo? Foi um movimento artístico vanguardista que surgiu lá na década de 20. Esses movimentos de vanguarda, eles chegam rompendo com a tradição, né? Inclusive com o objetivo de chocar as pessoas. Então, o filme se passa no ano de 2026. Olha só, o filme é de 1927, mas o contexto dele, ele se passa, é como se ele se passasse, como se a história se passasse em 2026. Então, é um filme que estava prevendo como ia ser no futuro, como seria 100 anos depois, certo? Então, o filme se passa no ano de 2026 e mostra um mundo devastado, no qual os poderosos vivem bem na superfície da terra, enquanto os trabalhadores sobrevivem no subterrâneo, trabalhando incessantemente para manter essa estrutura, ou seja, para manter a estrutura de poder, para manter os poderosos super confortáveis, né? Então, é aí que Joe Ferdinand, o capitalista insensível que controla a metrópole, resolve mandar o robô inteligente recém-criado por um de seus funcionários para o centro da vida dos operários. O androide tem a aparência de Maria, uma das líderes do proletariado, e tem como objetivo semear a discórdia entre os trabalhadores. Então, esse robô, ele é criado para ser colocado lá no meio do proletariado, que estava se organizando, né? Para sair daquela relação de opressão, né? Então, esse robô é colocado lá dentro, né? Para semear a discórdia entre os trabalhadores. Então, veja, inclusive, esse robô foi criado semelhante a uma das líderes ali, né, operárias, que era Maria, ok? Então, é muito legal, gente, dá para utilizar no início da redação, como frase gancho, pega Metrópolis lá, ou lá no meio também, na argumentação, dá para encaixar dentro desse tema, é perfeito para esse tema, esse filme, né? Falando, né, que é um filme de 1927 e que ele já previa como seria agora a questão da inteligência artificial. E pode entrar também nessa questão ética, né, de como se utilizar a inteligência artificial de forma ética, de forma a nos favorecer, né, e não de maneira como é mostrado no filme, né, que é usado de uma forma negativa, né, no filme. Okay? Então, vamos lá. 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme de 1968. Veja que eram os filmes que buscavam prever como seria no futuro, né? Eles se passam em um contexto futuro, né? Que, olha só, isso aqui, no caso, a história se passa em 2001, mas ele foi produzido em 1968, ok? E diz o seguinte, é a obra-prima de Stanley Kubrick. A obra tem algumas das cenas mais icônicas da história do cinema, além de uma pegada filosófica, capaz de deixar muita gente boiando. Então, para quem gosta de filosofia, também é uma boa dica. O filme começa na alvorada do homem, quando ainda éramos macacos, e nos leva até o futuro, quando a exploração espacial está em um estágio avançado. A bordo da Discovery One, cinco cientistas da Discovery One
5 cientistas se dirigem a Júpiter, mas passam a ter problemas quando o computador de bordo, HAL 9000, começa a agir de forma estranha, constantemente apontado como um dos melhores filmes já feitos, a obra de Kubrick. É obrigatória para fãs de inteligência artificial. Então, é outro filme clássico e é excelente para vocês citarem, para utilizá-lo como repertório sociocultural dentro dessa temática da inteligência artificial. E também, se porventura surgir uma temática ligada à tecnologia lá no vestibular, lá no Enem, quando vocês forem fazer, também é excelente para vocês fundamentarem a redação de vocês. Então, anotem ele aí no caderninho do repertório sociocultural de vocês. Vamos para o próximo filme, que é Blade Runner, que é de 1982, ok? Diz o seguinte: um dos maiores clássicos da ficção científica, Blade Runner, chegou aos cinemas em 1982, dirigido por Ridley Scott, e com roteiro de Hampton Fancher e David Payne. A obra é baseada no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, lançado em 1961. Na obra, vemos Deckard, um ex-caçador de androides, aqui chamado de replicantes, que precisa voltar ativa para encontrar robôs que se infiltraram em meio aos seres humanos após o motim e tentam chegar ao seu criador para aumentar o seu breve período de vida. O filme trabalha de forma primorosa a questão ética envolvendo a relação entre humanos e máquinas e também as consequências da inteligência artificial. Aos poucos, as máquinas adquirem comportamentos humanos, capazes de enganar até os mais experientes caçadores. Olha só, gente. Então, é muito legal esse filme também, para vocês citarem aí, principalmente porque trata dessa questão ética, né? De como utilizar a inteligência artificial de forma ética. Um outro filme que dá para vocês utilizarem muito bem aí como repertório sociocultural dentro desse tema é O Fantasma do Futuro, de 1995. Olha só, esse filme, gente. Na verdade, nem é um filme, é uma animação, certo? Entra dentro da questão do cinema porque é animação, né? Desenho animado também se enquadra dentro da sétima arte. Então, olha só, diz o seguinte: talvez a animação mais clássica da ficção científica a abordar o tema da inteligência artificial. O Fantasma do Futuro foi lançado em 1925, dirigido por Mamoru Oshii. O filme conta com o roteiro de Kazunori Ito e Masamune Shirow e se passa no ano de 2029. Veja que eles gostavam muito dessa coisa, né? De filmes que se passam no futuro, né? Então, mostrando humanos transformados em cyborgs com cérebros cibernéticos. Na obra, o agente Major Motoko se modificou tanto que não resta quase nada de humano nela, apenas o fantasma que anteriormente habitava a casca de carne e osso. Ela é informada que o hacker, mestre das marionetes, famoso por invadir e controlar os cybercérebros, está no Japão e precisa capturá-lo. O filme é um clássico e está na mesma linha de Cyberpunk, de Blade Runner, de Matrix, né? O filme, inclusive, ele é constantemente apontado como uma das inspirações para os Wachowski na hora de conceber o universo no qual vivem Neo, Morfeu, Trini e companhia. Se ligar o secador, atrapalha aí? Acho que sim, mas tô quase terminando. Aí a gente tem aqui Matrix, 1999. Esse aqui é bem conhecido, né? Eu acho que alguns de vocês já assistiram. Aí é o seguinte, né? Ele é uma obra que sacudiu o mundo no cinema no final dos anos de 1990. E ele jamais poderia ficar de fora dessa lista aqui, né? De filmes sobre inteligência artificial. Então, esse filme mistura artes marciais, religião, filosofia, né? Para quem gosta de filosofia, também é uma boa dica. E computação avançada em um mundo cyberpunk.
como poucas vezes aconteceu na história do cinema. Então, na obra, nós acompanhamos o hacker Neo, que em sua descoberta de que o mundo em que vivemos não passa de uma simulação de computador. Então, os responsáveis por isso tudo são as máquinas, que declaram guerra à humanidade após serem agraciadas com a inteligência artificial. Então, o filme teve duas continuações e ele foi o primeiro a contar uma história apoiada em outras mídias, né? E também tem história em quadrinhos, jogos eletrônicos e uma série de curtas animados que complementam esse universo de Matrix, que foi iniciado no filme, né, que foi lançado em 1999. Então, a gente tem um outro filme, esse bem mais recente, né, que é de 2001, que é AI, Inteligência Artificial. Então, é um filme de Steven Spielberg, que dirigiu e produziu, né, esse filme, Inteligência Artificial. O filme foi idealizado por ninguém mais, ninguém menos do que Stanley Kubrick. E Spielberg, que recebeu a oferta de dirigir o filme do próprio Kubrick, ele adaptou a história para o cinema e apresentou ao mundo a obra mais marcante, né, uma das obras mais marcantes das últimas décadas, quando se fala em inteligência artificial. Então, o filme se passa no futuro e mostra as tensas relações sociais entre humanos e robôs, focando especialmente em uma família, que é a família Smilton. Eles têm um filho adotivo, que é o robô David, que é amado por sua mãe, mas nem tanto por seu irmão, que é humano. Então, a obra de Spielberg lida de forma muito primorosa com as questões éticas envolvendo a inteligência artificial, a humanidade presente nas máquinas inteligentes e também as consequências e desastres sociais e ambientais no planeta Terra. É um filme aí, para quem é emotivo, vai chorar muito, então preparem os lencinhos antes de assistir. Tá? E um outro filme é Ex Machina, de 2015, e é o último nome da lista, né? Da nossa lista. O filme é um filme britânico de 2015, ele foi escrito e dirigido por Alex Garland. A obra é daquelas que vai deixar você intrigado ao final da exibição, pois levanta uma série de questões éticas, além de confundir de uma forma muito positiva, até mesmo do ponto de vista cinematográfico. Então, na obra, um funcionário do Blue Book, o motor de busca mais usado no mundo, né? Ele ganha o direito de passar um final de semana na casa de seu chefe, né? Esse Blue Book é tipo como se fosse o Google, esse book, certo? Isso comparando com a realidade. Ele ganha o direito de passar um final de semana na casa do seu chefe. Lá ele é colocado diante de um projeto inovador, que é o quê? Criar robôs com inteligência artificial. Então, as conversas entre o funcionário e as máquinas, sempre com um aspecto de uma mulher humana, colocam o espectador diante de um panorama bastante assustador sobre afetividade, sexualidade, moralidade e muito mais. Então, para os interessados em computação, inteligência artificial, ficção científica em geral, não podem deixar de ver esse filme, certo? E é muito legal também para fundamentar, para trazer repertório sociocultural para o tema dessa semana. Tem tudo a ver. E agora eu vou apresentar para vocês alguns livros que dá para colocar também como repertório sociocultural dentro do tema dessa semana. Um deles é Inteligência Artificial, Diálogos entre Mentes e Máquinas. Olha só, esse filme tem como autoria Dante Augusto Baroni e Ivan Jorge Boyce. A publicação desse livro é uma das mais importantes, né, de livros de tecnologia, né? Uma das mais importantes publicações disponíveis sobre esse tema, da inteligência artificial. Isso porque esse livro ele mostra caminhos que o ser humano deve percorrer para desenvolver máquinas inteligentes. Além disso, ele reflete sobre a importância de sua figura para a evolução do mundo. Então, ou seja, deixa bem claro que as máquinas não anulam o trabalho das pessoas.
Pelo contrário, elas são essenciais para a evolução das mesmas. Então, o livro ainda apresenta todos os conceitos que envolvem o tema, sua origem e idealizadores. E certamente é uma boa aula sobre inteligência artificial e quais são as possíveis evoluções e também as consequências dessa descoberta para o ser humano. Então, fica aí a dica também para quem gosta de inteligência artificial, ok? E quem enveredar por essa área também, né? É uma boa opção já ler esse livro, certo? Mas, para fundamentar a relação de vocês pegam um resumo do livro e tal, e já dá para colocar alguma coisa deles, até extrair aqui dessa parte que está aqui no slide. E a gente tem um outro livro, que é O Cérebro e o Robô, Inteligência Artificial, Biotecnologia e a Nova Ética. O livro, a autoria dele é de João de Fernandes Teixeira, e ele apresenta o contexto que justificou o desenvolvimento dos conceitos de inteligência artificial. O autor do livro ainda fala sobre nanotecnologia e biotecnologia, avanços que vieram junto com a inteligência artificial. E, além disso, o autor ainda questiona se as máquinas colocariam em risco a própria existência humana e afirma que testar algumas dessas tecnologias pode comprometer a sobrevivência das pessoas de alguma maneira. Então, uma vez que faz uma crítica severa à inteligência artificial, Teixeira, que é o autor, né, propõe que o uso da biotecnologia é a chave para evitar que a raça humana seja devastada por máquinas. Ou seja, pelas suas próprias criações, né? O autor ainda afirma que depende do ser humano a reconstrução da relação com os computadores, uma vez que é possível influenciar seu desenvolvimento, né? Como ele mesmo diz. Então, veja só, se o livro anterior defende a questão da inteligência artificial, dizendo que é importante para a evolução, né? Para a nossa evolução, a inteligência artificial, e que, digamos assim, ela não vai retirar emprego de ninguém, muito pelo contrário, né? Vai favorecer o mercado trabalhista. Já esse outro livro, O Cérebro e o Robô, já traz uma outra visão sobre a inteligência artificial, né? Já coloca ela, de certa forma, como perigosa para os humanos e apresentando a biotecnologia como uma solução para isso. Então, depende do viés que você vai querer dar dentro da sua redação, da tese que você vai defender, das suas ideias, das opiniões que você vai defender na sua redação sobre a inteligência artificial, né? Aí você vai escolher o seu repertório de modo que favoreça o que você pensa sobre isso, certo? Então, se você pensa que é algo muito legal, você não vai usar um repertório que não acha a inteligência artificial algo muito positivo, né? Você tem que utilizar, a não ser que você use para mostrar o contraditório, para mostrar o outro lado, né? Um outro filme é Ibis, Inteligência Artificial e a Revanche do Inconsciente. O autor é Alessandro Candeias. E esse filme aqui é interessante porque o autor narra a história de Jason, que é um garoto de 7 anos com síndrome de Down. E para preservá-lo, a mãe de Jason decide apresentar o universo digital ao menino. Então, um dia, Jason começa a ter sonhos sobre uma possível guerra de titãs cibernéticos. Então, assim, passa a se interessar por esse tema, até que se une a 2 pesquisadores da área. Então, dessa forma, o autor propõe um debate sobre quando os sistemas cibernéticos superarem a inteligência do cérebro humano e tornarem consciência, como ele mesmo define na sua publicação. Então, é interessante porque é uma história narrativa, é uma historinha, digamos assim, né? O livro conta essa historinha e traz o tema da inteligência artificial dentro dessa história de ficção, certo? Então, também é uma boa pedida aí para vocês colocarem na redação de vocês. E agora eu apresento alguns dados estatísticos, algumas coisas que eu pesquisei em alguns sites. E eu coloco o endereço do site também, porque lá tem mais informações que vocês podem entrar, podem ler, para retirar alguma coisa, desde que citando aquela informação, dizendo
de onde é, quem é que está dizendo aquela informação, fazendo as devidas referências para que sirva como repertório sociocultural, ok? Mas assim, São Carlos, SP, está prestes a começar um novo capítulo de sua história, com o início das operações de um dos mais avançados centros de inteligência artificial do país, que promete criar mais oportunidades para startups e grandes empresas interessadas em acessar a expertise local. Com 250 mil habitantes, 162 anos de fundação e a 230 quilômetros de São Paulo, a cidade tem um doutor para cada 100 moradores, segundo pesquisa da Universidade de São Paulo, USP. Média quase 10 vezes maior que a nacional. A tradição intelectual ganhará novo fôlego com o núcleo do Centro de Pesquisas de Inteligência Artificial, financiado pela IBM, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FASP, e pela USP, que focará em aplicações de inteligência artificial em áreas como processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina, óleo e gás, agronegócio, meio ambiente, finanças e saúde. Então, são dados que dá para utilizar também como repertório sociocultural, citando essas pesquisas, esses avanços, né, que está tendo nessas pesquisas da USP, né, e tudo mais, relacionado à inteligência artificial. Vocês podem pesquisar mais coisas aqui dentro desse site. Outros dados que eu estou trazendo aqui desse site VDI Brasil, certo? Que vocês podem entrar lá e pegar mais coisas, que diz assim: uma das principais vantagens da inteligência artificial é o fato de que a tecnologia tem a capacidade de se auto-otimizar, sem a necessidade do intermédio de uma pessoa responsável em configurá-la. Para isso, o sistema se alimenta de suas próprias experiências, identificando as práticas mais produtivas e tornando o processo mais eficaz. Isso acontece por meio da interligação de milhões de dados e reconhecimento de padrões. As falhas decorrentes da atuação humana, influenciadas por fatores externos, são praticamente nulas com a utilização da inteligência artificial. O conceito de aprendizado de máquinas é um dos ramos que se encaixa dentro do universo abstrato da inteligência artificial, denominado Machine Learning. Um dos casos mais emblemáticos envolvendo inteligência artificial e machine learning aconteceu em Tóquio, no Japão, com o supercomputador de inteligência artificial IBM Watson. O equipamento foi responsável por identificar um tipo raro de leucemia em uma paciente japonesa. De início, a mulher de 60 anos havia sido diagnosticada pelos médicos com leucemia mieloide aguda, porém, com a ineficiência do tratamento, a equipe médica recorreu ao Watson para resolver o caso. Por meio de seu banco de dados, que conta com milhões de documentos, o equipamento levou apenas 10 minutos para encontrar fatores relacionados, criar paralelos entre eles e reconhecer a forma rara da doença. Graças à atuação do Watson, a paciente obteve tratamento adequado. Então, aqui é um exemplo de a inteligência artificial sendo utilizada de forma positiva para resolver problemas, né? E que ajudou no direcionamento do tratamento de uma paciente com uma doença rara. Vocês podem pegar mais informações aqui dentro desse site. E aqui, gente, dentro desse site tem muitos dados que vocês podem utilizar. Ele é um site que só tem dados, né? Essa página, ela tem vários dados sobre inteligência artificial. Eu peguei alguns aqui para colocar, para apresentar para vocês, mas vocês podem pegar mais aí dentro desse site. Um desses dados diz: os gastos globais em sistemas cognitivos e de inteligência artificial atingiram 57,6 bilhões de dólares em 2021, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado IDC. O outro dado é: a IDC prevê que 40% das iniciativas de transformação digital usarão serviços de inteligência artificial até 2020. Outro dado é: a IDC prevê que 75% dos aplicativos corporativos comerciais usarão a inteligência artificial até 2021. 54% dos executivos dizem que as ferramentas de inteligência artificial aumentarão a produtividade. Outro dado é:
40% é o aumento projetado na produtividade do trabalho decorrente do uso da inteligência artificial. E um outro dado é, a Seven Global Solution prevê que a inteligência artificial fornecerá 95% de todas as interações com os clientes até 2025, incluindo conversas ao vivo e por telefone. E vocês podem pegar muito mais dados que dê para se encaixar na redação de vocês, para ajudar a fortalecer os argumentos de vocês aqui dentro, certo, desse site. Tem vários dados lá, todos assim, ó, pontuadinhos lá, certo? Em tópicos. Muito legal, eu achei esse site aqui para ajudar vocês na argumentação, a fundamentar a argumentação com o repertório sociocultural, ok? Olha só, agora a gente tem aqui a opinião de Stephen Hawking, né, o grande cientista aqui, né, do nosso século. E ele diz assim, né, aquele carinha, né, que inspirou, a biografia dele inspirou o filme A Teoria de Tudo, né, que acho que muitos de vocês assistiram, filme lindo, maravilhoso, eu chorei rico quando assisti aquele filme. Ele diz o seguinte, acredito que o desenvolvimento pleno da inteligência artificial poderia significar o fim da raça humana. Ele fala assim, o desenvolvimento pleno, não é exatamente o desenvolvimento da inteligência artificial, mas o desenvolvimento pleno da inteligência artificial poderia significar o fim da raça humana. Então, se vocês pensam semelhante a ele, pode utilizar também essa frase, né, de Stephen Hawking aí na redação de vocês. Ou pode usar também para mostrar em seguida algo contraditório nisso, também é possível, certo? Uma outra frase é de Mário Pereira Gomes que diz, a inteligência artificial poderá ser a melhor coisa para a humanidade, ou será a nossa ruína, né? E aí vocês podem utilizar isso, né, para, em seguida, argumentar que tudo vai depender da forma como se utiliza essa inteligência artificial, né? Se ela vai ser utilizada de forma ética, se ela vai ser utilizada para favorecer, né, a humanidade e não para, né, destruir. Uma outra frase é de Fei Li, que ele é professor de ciência da computação da Universidade de Stanford, que diz o seguinte, eu imagino um mundo onde a inteligência artificial nos permitirá ser mais produtivos, viver mais e ter energia mais limpa. Olha só, né? Então, aqui ele já é uma visão positiva sobre a inteligência artificial. Então, vejam que eu estou trazendo frases, assim, de pensamentos diversificados em torno do tema. E aí, vocês vão encaixar de acordo com a tese de vocês, certo? Vamos escolher aí de acordo com a tese de vocês. E aqui nós temos mais 3 frases que diz o seguinte. Uma delas é de Vinícius Gardoni, que diz, o uso da inteligência artificial para atendimentos é bem mais barato que um call center lotado. Mas um robô não atende tão bem o sujeito quanto outro sujeito. Creio que no futuro as pessoas pagarão mais caro por algo que tem atendimento humano, uma espécie de telemarketing artesanal, o que seria uma combinação perfeita, já que o telemarketing e coisas ditas artesanais têm o mesmo dom de arrancar nosso dinheiro, né? Ele trata até com um certo humor, né, o tema. Então, olha só, gente, é muito chato, né, quando a gente liga para resolver qualquer problema, né, para uma empresa, e a gente é atendido por um robô, né? Quem coloca muito isso, né, robôs para atender a gente, são essas empresas de telefonia celular, né? É muito chato quando a gente liga para resolver alguma coisa e é atendido por um robô, né? Ninguém merece. Então, também tem esse lado aí da questão, né? Que é muito mais barato para as empresas contratarem robôs, né? Fazerem uso da inteligência artificial do que de humanos, né? Então, né, tem esse lado aí da questão. Só que, né, a gente é muito melhor atendido por um ser humano do que por um robô. A outra frase é de Taiwane Mendes, que diz, por meio da tecnologia de inteligência artificial, podemos ter um conhecimento além da superficialidade, um conhecimento que revoluciona o mundo. Aí já é um outro lado, já é mostrando a inteligência artificial de forma positiva, que de fato, né, a inteligência artificial proporciona, né, mais conhecimento a gente, né? A gente pega um computador ou nosso celular e só fala algo ali, né, na pesquisa do Google e ele já faz a pesquisa para a gente, né? E a gente entra em contato com infinidade de conhecimentos, né? Também tem esse lado positivo.
Outra frase é de Hermes Machado. A inteligência artificial já escraviza a civilização humana. Já é uma outra visão sobre a inteligência artificial, né? Essa ideia de escravizado, a gente ser viciado nisso, né? Que de fato é, né? A gente é viciado nisso, a gente já acorda, né? Com a inteligência artificial acordando a gente, né? Com o aparelho lá, celular, tocando, né? Ó, é hora de acordar, né? Tem até uns aplicativos aí que diz até o nosso nome, né? Acorda, fulana, né? E tudo mais, né? Então, a gente já acorda com isso, né, na nossa vida, e isso segue, né? E agora, nessa pandemia, então, né, que a gente está o tempo inteiro cercado por essa inteligência artificial. E aqui eu coloquei também, eu lembrei dessa música de Gilberto Gil, que é Cérebro Eletrônico, né? Quem curte aí, Gilberto Gil, Marisa Monte também interpreta essa música divinamente bem. Então, dá uma pesquisada aí, né? No Google, no YouTube, essa música aí, escuta que é bem legal, né? Que é Cérebro Eletrônico, que diz assim: o cérebro eletrônico faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu. Eu cá, com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo. Vivo para cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque sou vivo. Ah, sou muito vivo e sei que a morte é nosso impulso primitivo. Sem mais, que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Então, eu gosto muito dessa música, né? E se vocês depois puderem escutar, aí vocês dão uma pesquisada e escutam que é uma música bem legal, top de linha, e dá para citar um trechinho dela aí dentro desse tema, né? Se alguém conseguir aí encaixar, eu acho que tem tudo a ver com o tema, né? A questão do cérebro eletrônico, né? Corresponde à inteligência artificial. Ok, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem me procurar, né? Às vezes demora um pouquinho a responder, gente, porque eu tenho 7 turmas, né? Então, assim, multipliquem a turma de vocês por 7 e pensem a quantidade de gente que está ali tirando dúvida comigo, certo? Mas me procurem, me perguntem, quem quiser mostrar a tese, se está bem construída, quem quiser dizer, professora, eu não sei como escrever, como construir a minha tese, eu não sei, não estou conseguindo fazer direito a tese relacionada a esse tema, é só me procurar, que eu dou uma forcinha, procuro ajudar. Ok, pessoal? É isso. Um beijo e tudo de bom. E até a aula de amanhã, onde a gente vai estudar os conectivos, ok? Como utilizar bem esses conectivos, que muita gente está com dificuldade ainda com relação a isso. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. E deixa eu tirar aqui esses slides.